milionário se livrou da morte por causa da mendiga. Não dê essa coisa pro bebê, moço. Aninha Souza, 7 anos e esperta que nem um grilo, órfã, teve que ir morar no casarão tenebroso do tio Carlão, um cara amargo que só ele. A casa que antes era alegria pura com seus pais, agora tinha um clima pesado, sabe? Dava até arrepio. Aninha sentia um frio na espinha direto, não só por causa das paredes grossas e antigas, mas também pelo gelo que vinha do tio Carlão, sempre de terno e com aquele olhar de quem tá aprontando. Parecia mais urubu do que parente. Logo a menina sacou que tinha caroço nesse angu. O tio vivia de cochicho com uns sujeitos esquisitos. E a casa que vivia em silêncio agora era só segredo. Um dia, espiando atrás da porta, Aninha ouviu Carlão tramando para envenenar o irmão, o Pedrinho, um cara do bem, coração de ouro, que sempre foi como um pai para ela. A ideia era botar veneno no leite do Pedrinho e depois sumir com as crianças num orfanato qualquer. Que horror! Aninha sentiu o chão sumir dos pés. Mas no meio do medo, nasceu uma coragem danada. Ela não ia deixar isso acontecer. Precisava proteger o Pedrinho e as outras crianças, nem que tivesse que peitar o próprio tio. Decidida, Aninha começou a fuçar cada canto escuro do casarão, atrás de pistas para desmascarar o Carlão. Numa dessas missões noturnas, achou um frasco estranho, escondido atrás de um quadro na biblioteca. O rótulo estava borrado, mas o cheiro forte e amargo embrulhou o estômago dela. Credo! Na manhã seguinte, Aninha viu Carlão chegando perto do Pedrinho com uma xícara de leite quentinha. O coração da menina quase saiu pela boca. De repente, uma mendiga esfarrapada, com o rosto sujo de pó e um olhar forte, surgiu do nada e gritou: "Não dê essa coisa pro bebê, moço." Carlão parou na hora, com os olhos arregalados. A mendiga chegou perto, cheirou a xícara e sussurrou algo no ouvido do Pedrinho. Ele ficou branco que nem cera, largou a xícara e olhou pro Carlão desconfiado. Quem era aquela mendiga? O que ela sabia? E o que Carlão estava tramando de verdade? Aninha sabia que aquilo era só a ponta do iceberg de um monte de segredos e mentiras. E ela ia descobrir tudo, custasse o que custasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quem era aquela mendiga? O que ela sabia? E o que Carlão estava tramando de verdade? Aninha sabia que aquilo era só a ponta do iceberg de um monte de segredos e mentiras. E ela ia descobrir tudo, custasse o que custasse. O Pedrinho olhou para o Carlão com uma cara de quem comeu e não gostou. "Carlão, o que está acontecendo aqui? Que história é essa de veneno?" A voz dele tremia, mas dava para ver que ele estava furioso. Carlão gaguejou, suando frio. "Eu estava só cuidando de você, Pedrinho. Essa mulher tá maluca." Ele tentou pegar a xícara de volta, mas a mendiga, rapidinho, puxou a xícara para longe, derrubando o leite no chão. "Isso. Aqui é veneno de rato, seu Carlãozinho. Não se faça de sonso." A mendiga gritou, apontando o dedo na cara dele. Aninha nunca tinha visto ninguém peitar o tio Carlão daquele jeito. De repente, a mendiga se virou pro Pedrinho e, num sussurro que só os dois ouviram,
falou alguma coisa que fez o Pedrinho arregalar os olhos. Ele olhou para a mendiga, depois para o Carlão, depois para Aninha, com uma expressão de puro choque. Aninha, vem cá, minha filha. Ele chamou com a voz embargada. Aninha correu pro abraço dele, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tio Pedrinho, eu ouvi o tio Carlão. Aninha começou a contar tudo o que tinha ouvido, mas o Pedrinho a interrompeu. Eu sei, Aninha, eu sei de tudo. Ele disse, apertando a menina contra ele. Essa senhora, ela me contou uma coisa que mudou tudo. O Pedrinho respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Ele se virou pro Carlão, que estava pálido e tremendo que nem vara verde. Carlão, por que você nunca me contou a verdade? Por que você escondeu isso de mim por tantos anos? A voz do Pedrinho era um trovão. Carlão não respondeu. Só ficou ali, parado, com a cara no chão. Então, o Pedrinho se virou para Aninha de novo. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Aninha, essa senhora me contou que o Carlão não é meu irmão. Ele fez uma pausa, como se estivesse tentando digerir as próprias palavras. E que o Carlão é seu pai, Aninha. O chão sumiu debaixo dos pés da Aninha. Pai? O tio Carlão? Aquele urubu? Não podia ser. Não tinha como ser verdade. Ela olhou para o Carlão, procurando alguma negação, algum sinal de que tudo aquilo era uma mentira horrível. Mas o Carlão não disse nada. Só continuou ali, parado, com a cara no chão. A mendiga se aproximou da Aninha e colocou a mão no ombro dela. A verdade dói, menina. Mas é melhor saber a verdade do que viver numa mentira, ela disse, com um olhar triste. Aninha não conseguia acreditar. O mundo dela tinha virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Tudo o que ela achava que sabia, tudo em que ela acreditava, tinha sumido, mas a bomba ainda não tinha explodido por completo. Porque naquele momento a mendiga se virou para o Pedrinho e disse: E você, Pedrinho? Você não é tão bonzinho quanto pensa. Você também tem seus segredos sujos escondidos. O que ela quis dizer com isso? Que segredos o Pedrinho estaria escondendo? E como tudo isso ia afetar a vida da Aninha? A menina sentiu um frio na barriga. A história estava longe de terminar. E, de repente, ela tinha a impressão de que estava apenas começando. Aninha não conseguia acreditar. O mundo dela tinha virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Tudo que ela achava que sabia, tudo em que ela acreditava, tinha sumido. Mas a bomba ainda não tinha explodido. Por completo. Porque, naquele momento, a mendiga se virou para o Pedrinho e disse: E você, Pedrinho, você não é tão bonzinho quanto pensa. Você também tem seus segredos sujos escondidos. O que ela quis dizer com isso? Que segredos o Pedrinho estaria escondendo? E como tudo isso ia afetar a vida da Aninha? A menina sentiu um frio na barriga. A história estava longe de terminar. E, de repente, ela tinha a impressão de que estava apenas começando. O Pedrinho ficou branco, mais branco que cera. Do que você está falando, mulher? Que história é essa? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. A mendiga riu, uma risada seca, sem alegria nenhuma. Ah, Pedrinho, não se faça de santo pra cima de mim. Eu sei de coisas. Coisas que você preferia que ficassem enterradas. Ela se aproximou do Pedrinho. O cheiro forte de sujeira e miséria invadindo o ar. Eu sei sobre a dona Zilda, Pedrinho. Sei de cada noite escura, cada lágrima derramada. E sei quem realmente colocou fogo na casa dela. O Pedrinho cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Isso é mentira, calúnia. Eu nunca faria uma coisa dessas.
Aninha olhou para o Pedrinho confusa. Dona Zilda, a vizinha que tinha morrido num incêndio há uns anos, todo mundo dizia que tinha sido um acidente. Será que, de repente, o Carlão, que até então estava mudo e paralisado, soltou uma gargalhada alta, quase histérica. Ah, Pedrinho, finalmente a verdade. Vindo à tona. Sempre soube que você era o culpado. O bom moço, o herói. Que piada! O Pedrinho olhou para o Carlão com ódio nos olhos. Cala a boca, seu verme. Você não sabe de nada. A mendiga interrompeu os dois com um grito. Eu sei de tudo. E sei que você, Pedrinho, estava envolvido até o pescoço com o agiota, o seu bigode. Foi você que mandou incendiar a casa da Dona Zilda para receber o seguro. O silêncio caiu sobre a sala, pesado como chumbo. A Aninha olhou para o Pedrinho, esperando uma negação, um desmentido. Mas ele só conseguia encarar o chão, os ombros tremendo. Então ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. É verdade. Ele sussurrou, a voz embargada. É verdade. Eu fiz isso. Mas eu juro que não queria que ela morresse. Aninha sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. O Pedrinho, o tio Pedrinho que ela tanto amava, era um assassino? Não podia ser. De repente, a mendiga se virou para Aninha, um olhar estranho no rosto. Sabe, Aninha, tem mais uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que vai mudar tudo. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. O Pedrinho. Ele não é só responsável pela morte da Dona Zilda. Ele também é o seu pai. O mundo girou ao redor da Aninha. Pai? O Pedrinho? Impossível. Ela olhou para o Pedrinho, buscando uma explicação, um sinal de que aquilo era um pesadelo. E então ela viu, no rosto do Pedrinho, a confirmação. A culpa, a vergonha, tudo misturado num olhar que a fez entender a verdade. Mas a revelação não parou por aí. A mendiga sorriu, um sorriso cruel e vitorioso. E tem mais, Aninha. O Carlão não é seu pai biológico. Ele é seu tio-avô. Seu verdadeiro pai é um homem poderoso, um homem que sempre esteve por perto, observando você de longe. E esse homem é o seu bigode. O chão sumiu debaixo dos pés da Aninha. O agiota, o bandido, o cara que tinha mandado matar a Dona Zilda. Era o pai dela? Ela olhou para os 3 adultos na sala, o Carlão, o Pedrinho e a mendiga, todos envolvidos numa teia de mentiras, segredos e traições. E ela, Aninha, era o centro de tudo. De repente, a porta da frente se abriu com um estrondo, e 2 homens grandes e ameaçadores entraram na sala. Um deles gritou: "Cadê a menina? O seu bigode quer ela agora!" Aninha sentiu o medo a paralisar. Para onde ela ia correr? Em quem ela podia confiar? E o que o seu bigode queria com ela? A história tinha acabado de tomar um rumo terrivelmente obscuro. E Aninha sabia, no fundo do coração, que o pior ainda estava por vir. Aninha sentiu o medo a paralisar. Para onde ela ia correr? Em quem ela podia confiar? E o que o seu bigode queria com ela? Os 2 grandões avançaram, com cara de poucos amigos. "Pega ela!" um deles rosnou, já esticando a mão. Aninha fechou os olhos, esperando o pior. Mas aí, do nada, a mendiga gritou: "Deixem a menina em paz!" Ela se jogou na frente dos brutamontes, abrindo os braços como se fosse o escudo. Os caras pararam, surpresos. "Sai da frente, velha! Não se mete onde não é chamada!" A mendiga não se moveu. "Essa menina não vai a lugar nenhum com vocês. Não enquanto eu estiver viva." Aninha não conseguia entender. Por que aquela mendiga que apareceu do nada
estava arriscando a vida por ela. De repente, um dos capangas puxou uma arma. Última chance, mendiga! Sai da frente ou morre! Aninha gritou desesperada. Não, por favor, não machuquem ela. Mas era tarde demais. O cara apertou o gatilho. Só que em vez de um tiro, o que se ouviu foi um clique seco. A arma falhou. O capanga ficou furioso e tentou atirar de novo, mas a arma continuava falhando. Ele xingava, batia na arma, mas nada. Foi aí que a mendiga sorriu. Um sorriso largo, misterioso, e numa voz que Aninha nunca tinha ouvido antes, uma voz forte e imponente, ela disse: Vocês acham mesmo que podem me machucar com essas bugigangas? De repente, a mendiga começou a mudar. A roupa esfarrapada foi se desfazendo, o rosto sujo sumindo. Em seu lugar, surgiu uma mulher linda, com um vestido elegante e um olhar que brilhava como o sol. Aninha arregalou os olhos, boquiaberta. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo? Os capangas recuaram, apavorados. Você é a rainha! Um deles gaguejou, tremendo da cabeça aos pés. A rainha? Que rainha? Aninha não entendia nada. A mulher sorriu de novo, um sorriso cheio de poder. Sim, sou eu, e vim buscar o que é meu por direito. E então ela olhou para Aninha, um olhar doce, cheio de amor. Minha querida Aninha, quanto tempo esperei por este momento. Aninha sentiu um arrepio na espinha. O que ela queria dizer? A rainha se aproximou e segurou o rosto de Aninha entre as mãos. Você não sabe, minha filha, mas você é a herdeira de um reino muito maior do que imagina. Reino de magia e poder. E agora chegou a hora de você assumir o seu lugar. O reino de quê? Magia? Aninha achava que estava sonhando, ou tendo um pesadelo. Mas a rainha continuou, ignorando o choque de Aninha. Seu pai, seu verdadeiro pai, era o rei, um homem bom e justo que foi traído e morto por aqueles que cobiçavam o seu trono. Aninha sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela era uma princesa? Filha de um rei? E como se as revelações não fossem suficientes, a rainha se virou para o Pedrinho e o Carlão, que estavam paralisados de medo. E vocês dois sempre souberam a verdade. Vocês sabiam quem Aninha realmente era e tentaram impedi-la de cumprir o seu destino. O Pedrinho e o Carlão não disseram nada. Só tremiam, com os olhos arregalados. A rainha suspirou. Mas isso acabou. Agora Aninha está comigo. E juntas vamos restaurar o reino e punir aqueles que nos fizeram mal. Aninha não conseguia processar tudo aquilo. Ela era uma princesa. A mendiga era uma rainha. O Pedrinho e o Carlão sabiam de tudo. E o seu bigode? Nesse momento, um estrondo sacudiu a casa. As paredes tremeram. O chão estremeceu. E então, uma voz grave e ameaçadora ecoou por toda a sala. Rainha, eu sabia que você viria, mas pensei que demoraria mais. De repente, o teto da sala explodiu e uma figura sombria desceu em meio à fumaça e aos destroços. Um homem alto e forte, com um olhar cruel e um sorriso frio. O seu bigode. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, dezenas de capangas armados até os dentes. O seu bigode olhou para Aninha com um brilho malicioso nos olhos. Bem-vinda à família, filhinha. Chegou a hora de você conhecer o seu verdadeiro destino. A rainha rangeu os dentes. Você não vai encostar um dedo nela, bigode. Eu não vou deixar. Ah, rainha, você sempre tão dramática. O seu bigode riu, uma risada assustadora. Mas você sabe que não pode me vencer. Eu tenho o poder, eu tenho o exército, e agora eu tenho a sua preciosa herdeira. E então
O seu bigode estendeu a mão para Aninha. Venha, filhinha, junte-se a mim. E juntas vamos governar este reino e todos os outros que ousarem nos desafiar. Aninha olhou para a rainha, desesperada. Em quem ela podia confiar? E qual era o seu verdadeiro destino? Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o Pedrinho, num movimento inesperado, se jogou na frente dela, protegendo-a com o corpo. Não, Aninha, não vá com ele. Ele é um monstro. Ele vai te usar. Confie em mim, por favor. O seu bigode olhou para o Pedrinho com desprezo. Que patético. Até o último momento, tentando bancar o herói. Mas é inútil. O destino de Aninha está selado. E então, o seu bigode fez um gesto com a mão, e num instante, um dos seus capangas atirou. Não em Aninha, não na rainha, mas no Pedrinho. O Pedrinho caiu no chão, gemendo de dor. O sangue escorria pelo seu corpo, formando uma poça vermelha. Aninha gritou desesperada. Não, tio Pedrinho, não! Você não pode morrer! Mas era tarde demais. O Pedrinho fechou os olhos, e um silêncio pesado caiu sobre a sala. A rainha soltou um grito de fúria. Seu monstro, você vai pagar por isso. E então, com um poder que a Aninha nunca tinha visto antes, a rainha se lançou contra o seu bigode, seus olhos brilhando como fogo. A batalha estava prestes a começar, e a Aninha sabia, no fundo do coração, que o futuro do reino e o seu próprio destino dependiam daquela luta. Mas uma pergunta persistia em sua mente. Por que Pedrinho a havia chamado de Aninha naquele momento? Afinal, durante toda a sua vida, ele sempre a chamou carinhosamente de pequena. Teria ele finalmente revelado seu maior segredo? A rainha rangeu os dentes. Seu monstro! Você vai pagar por isso. E então, com um poder que Aninha nunca tinha visto antes, a rainha se lançou contra o seu bigode, seus olhos brilhando como fogo. A batalha estava prestes a começar. E Aninha sabia, no fundo do coração, que o futuro do reino e o seu próprio destino dependiam daquela luta. Mas uma pergunta persistia em sua mente. Por que Pedrinho a havia chamado de Aninha naquele momento? Afinal, durante toda a sua vida, ele sempre a chamou carinhosamente de pequena. Teria ele finalmente revelado seu maior segredo? A rainha voava. Era a única explicação. Ela se movia tão rápido que Aninha mal conseguia acompanhar. O seu bigode, mesmo grandão e cheio de capangas, parecia assustado. A rainha desviava dos tiros, quebrando móveis, derrubando os brutamontes como se fossem bonecos de pano. De repente, um silêncio. A rainha e o seu bigode frente a frente. Os olhos deles grudados um no outro. Uma faísca. E então, uma explosão. Uma luz tão forte que Aninha teve que fechar os olhos. Quando abriu de novo, a cena era de guerra. Fumaça por todo lado, destroços, gemidos. A rainha estava caída no chão, machucada, mas viva. O seu bigode sumiu, evaporou. Os capangas sem o chefe correram que nem baratas tontas. Aninha correu para a rainha desesperada. Rainha, você tá bem? A rainha sorriu fracamente. Estou, por enquanto. Mas ele vai voltar. Ele sempre volta. De repente, a rainha tossiu. Uma tosse feia, com sangue. Aninha, preciso te contar uma coisa, antes que seja tarde demais. A voz dela era um sussurro. Aninha se ajoelhou perto dela, segurando sua mão. O que foi, rainha? O que você precisa me contar? A rainha respirou fundo, com dificuldade. Eu não sou quem você pensa. Não sou sua amiga, nem sua protetora. Aninha franziu a testa. Como assim, rainha? Eu não tô entendendo. A rainha apertou a mão de Aninha com força.
Eu sou sua mãe, Aninha. Sua mãe de verdade. O chão sumiu debaixo dos pés. De Aninha? Mãe? A mendiga esfarrapada, a rainha poderosa, era a mãe dela? Não, não pode ser. Aninha gaguejou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe, ela morreu quando eu era pequena. A rainha sorriu, um sorriso triste. Não, minha querida, eu simulei a minha morte para te proteger de tudo isso. Aninha não conseguia acreditar. A vida dela tinha virado um filme de terror. Primeiro, o tio Carlão, depois o tio Pedrinho, o seu bigode, e agora, a rainha era a mãe dela. Mas por quê? Por que você me abandonou? Aninha gritou, o coração em pedaços. A rainha fechou os olhos, sentindo a dor da filha. Eu sei, meu amor. Eu sei que te causei muita dor, mas eu precisava te proteger. O seu bigode estava atrás de você desde que você nasceu. Ele queria o seu poder, a sua herança. Aninha não entendia nada. Poder? Herança? Que poder era esse que todo mundo queria? De repente a rainha abriu os olhos de novo, com um olhar desesperado. Aninha, prometa para mim. Prometa que você vai se manter forte, que você vai lutar, que você vai proteger o seu reino. Meu reino? Que reino? Aninha perguntou, confusa. Mas a rainha não respondeu. A mão dela afrouxou e os olhos se fecharam para sempre. Mãe, não, mãe, por favor, não me deixe, Aninha gritou, sacudindo o corpo da rainha. Mas era tarde demais. Ela se foi. Aninha chorou, desesperada, abraçada ao corpo da mãe, sozinha, perdida, sem saber o que fazer. De repente, uma voz rouca interrompeu o seu choro. Ora, ora, que cena mais emocionante! Aninha levantou a cabeça assustada. Era o Carlão, o tio Carlão. Ele estava de pé, no meio dos destroços, com um sorriso estranho no rosto. Carlão, o que você quer? Aninha perguntou com medo. O Carlão se aproximou, lentamente, com um olhar que Aninha nunca tinha visto antes. Um olhar faminto. Aninha, minha querida Aninha, ele sussurrou, a voz carregada de malícia. Chegou a hora de você conhecer o seu verdadeiro destino. E então, o Carlão fez uma coisa que Aninha jamais imaginaria. Ele abriu a boca e de dentro dela saiu uma língua comprida, viscosa, com um olho na ponta. Aninha gritou, horrorizada. O que estava acontecendo? Quem era aquele monstro? E então, o Carlão se revelou. A pele dele começou a rachar, os ossos se estalando. Em questão de segundos, ele se transformou numa criatura grotesca, com garras afiadas, dentes pontudos e olhos vermelhos como brasa. Um demônio. Aninha tentou correr, mas era tarde demais. O demônio a agarrou com suas garras, prendendo-a em seus braços. Não adianta fugir, Aninha. Ele rosnou, a voz cavernosa. Você é minha, desde o dia em que nasceu. E então, o demônio abriu a boca, revelando uma garganta escura e profunda. Chegou a hora de você voltar para casa, Aninha. Chegou a hora de você se juntar a mim, no inferno. Aninha gritou desesperada, enquanto o demônio a arrastava para a escuridão. Mas ninguém podia ouvi-la. Ninguém podia salvá-la. E então, de repente, tudo ficou preto. Mas antes de perder a consciência, Aninha ouviu uma voz familiar. Não se preocupe, Aninha, eu vou te salvar. Era a voz do Pedrinho. Mas como? Ele não estava morto? E quem era aquele demônio? E por que ele queria a Aninha no inferno? Aninha não sabia as respostas, mas sabia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre, e que o pior ainda estava por vir. Aninha gritou, desesperada, enquanto o demônio a arrastava para a escuridão. Mas ninguém podia ouvi-la, ninguém podia salvá-la. E então
De repente, tudo ficou preto. Mas antes de perder a consciência, Aninha ouviu uma voz. Uma voz familiar. Não se preocupe, Aninha. Eu vou te salvar. Era a voz do Pedrinho. Mas como? Ele não estava morto? E quem era aquele demônio? E por que ele queria Aninha no inferno? Aninha não sabia as respostas, mas sabia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. E que o pior ainda estava por vir. A escuridão era total, um frio de gelar os ossos. Aninha sentia o corpo sendo arrastado, mas não conseguia ver nada, nem se mexer. De repente, uma luz fraca começou a brilhar. Aos poucos, Aninha foi recuperando a visão. Estava num lugar estranho, paredes de pedra escuras, cheirando a enxofre, correntes penduradas no teto, tochas iluminando o ambiente com uma luz avermelhada. Parecia um inferno. E, ali, amarrada numa mesa de pedra, estava ela. O demônio, aquele bicho horrendo que tinha a cara do tio Carlão, se aproximava, com um sorriso nojento. Bem-vinda ao seu novo lar, Aninha, ele rosnou. Aqui você será minha rainha, para sempre. Aninha tentava gritar, mas a voz não saía. O medo era paralisante. De repente a porta da masmorra se abriu com um estrondo. E lá estava ele, Pedrinho, vivo, com um olhar de fúria que Aninha nunca tinha visto antes. Solta ela, Carlãozinho! Pedrinho gritou, a voz ecoando pelas paredes. Carlão, ou melhor, o demônio, gargalhou. Pedrinho, você aqui? Achei que já tinha virado comida de verme. Eu voltei para acabar com a sua raça, seu monstro. Pedrinho respondeu, avançando para cima dele. Os dois começaram a lutar. Uma luta feia, com socos, chutes, mordidas. Pedrinho era forte, mas o demônio era muito mais. Aninha via Pedrinho apanhando, sangrando, mas não desistia. De repente, Pedrinho conseguiu acertar um soco bem no meio da cara do demônio. Carlão cambaleou para trás e Pedrinho aproveitou para pegar uma estaca de madeira que estava no chão. Isso é por você, Aninha, ele gritou, enfiando a estaca no peito do demônio. Carlão urrou de dor. E o corpo dele começou a se desfazer. Em segundos, só restou um monte de poeira. Pedrinho correu até Aninha e a soltou das correntes. Você tá bem, pequena? Ele perguntou preocupado. Aninha abraçou Pedrinho, chorando de alívio. Tio Pedrinho, que bom que você tá vivo. Eu tava com tanto medo. Pedrinho sorriu, acariciando o cabelo dela. Calma, Aninha. Eu sempre vou te proteger. Eu prometi para sua mãe. Aninha se afastou, confusa. Para minha mãe? Mas como você tá vivo? E o que tá acontecendo aqui? Pedrinho respirou fundo. Aninha, tem muita coisa que você não sabe. Coisas que vão mudar tudo o que você pensa sobre mim, sobre sua família, sobre você mesma. Ele segurou a mão de Aninha e a levou para fora da masmorra. Caminharam por um corredor escuro, até chegarem a uma sala grande, iluminada por um candelabro. No centro da sala havia um espelho enorme, com uma moldura dourada. Aninha, olhe para o espelho, Pedrinho disse, com uma voz grave. Aninha olhou para o espelho, e o que viu a deixou paralisada de horror. No reflexo não estava ela. Estava uma criatura. Uma criatura com a pele pálida, olhos vermelhos e presas afiadas. Um vampiro. Não, não pode ser. Aninha sussurrou, tremendo da cabeça aos pés. Eu não sou um vampiro. Pedrinho se aproximou dela com um olhar triste. Aninha, você é. Sua mãe era uma vampira e você herdou o sangue dela. O mundo de Aninha desabou. Vampira? Ela era uma vampira? Como podia ser? De repente,
Pedrinho tirou um frasco do bolso e abriu. Um cheiro forte invadiu o ar. Cheiro de sangue. Beba, Aninha, Pedrinho disse, oferecendo o frasco. Você precisa se alimentar. Senão, vai morrer. Aninha olhou para o frasco, hesitante. Ela não queria beber sangue. Era nojento, horrível, mas sabia que não tinha escolha. Levou o frasco aos lábios e bebeu. O sangue desceu pela sua garganta, quente, viscoso, uma sensação estranha, ao mesmo tempo repulsiva e excitante. Quando terminou de beber, Aninha se sentiu diferente, mais forte, mais rápida, mais viva, mas também mais monstruosa. O que eu vou fazer, tio Pedrinho? Ela perguntou desesperada. Eu não quero ser um monstro. Pedrinho segurou o rosto dela entre as mãos. Você não é um monstro, Aninha. Você é especial. Você tem um poder que ninguém mais tem. E eu vou te ajudar a controlar esse poder. Eu vou te ensinar a ser uma vampira do bem. Aninha olhou para Pedrinho, com os olhos cheios de lágrimas. Você promete, tio Pedrinho? Pedrinho sorriu, um sorriso doce e sincero. Eu prometo, pequena. Eu sempre vou estar do seu lado, até o fim. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo, e uma voz gritou: Pedrinho, traidor, você vai pagar por isso. Aninha e Pedrinho se viraram para a porta, e o que viram os deixou paralisados de terror. Era a rainha, a mãe de Aninha, viva, com um exército de vampiros atrás dela, e no rosto dela um olhar de ódio, um ódio mortal. Eu confiei em você, Pedrinho, ela gritou. Eu te amei e você me traiu. Você transformou a minha filha num monstro. Agora todos vocês vão morrer. Aninha não conseguia acreditar. Sua mãe estava viva e queria matá-la. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Porque naquele momento, Pedrinho se virou para Aninha e com um sorriso cruel disse: Desculpe, Aninha, mas eu preciso fazer isso, pelo bem do nosso clã. E então, Pedrinho cravou as presas no pescoço de Aninha. A dor era insuportável. Aninha gritou, desesperada, sentindo sangue sendo drenado do seu corpo. Pedrinho era um vampiro, e ele estava a traindo. Mas por quê? E enquanto a escuridão a consumia, Aninha entendeu. Pedrinho não era o tio bonzinho. Ele era o verdadeiro monstro. E ela, Aninha, era apenas uma peça no jogo sangrento dele. A dor era tanta que Aninha achou que ia explodir. Pedrinho, o tio Pedrinho, atraindo daquele jeito. As presas cravadas no pescoço, sugando a vida dela. Um horror. E então a escuridão. Mas no meio daquele breu, uma voz. A voz da mãe, a rainha. Não se entregue, Aninha. Lute. Você é mais forte do que pensa. De repente, uma força nova invadiu o corpo de Aninha. Uma raiva, um ódio, uma vontade de sobreviver. Ela abriu os olhos. Pedrinho ainda estava ali, grudado no pescoço dela, bebendo seu sangue. Mas Aninha não ia deixar barato. Com um grito de fúria, ela empurrou Pedrinho com toda a força. Ele voou longe, batendo na parede e caindo no chão, desacordado. A rainha sorriu. Isso, mostre a ele o seu poder. Aninha se levantou, cambaleando. A cabeça girava, o corpo doía, mas ela estava viva e pronta para lutar. Olhou para a rainha que a encarava com um brilho estranho nos olhos. Não era ódio, era orgulho. Mãe? Aninha perguntou confusa. Por que você tá me olhando assim? Você não ia me matar? A rainha riu. Uma risada alta, estridente. Matar você, Aninha? Nunca! Eu só estava testando a sua força. Precisava saber se você era digna de herdar o meu trono. Trono? Que trono? Aninha não estava entendendo mais nada. De repente, a rainha se aproximou de Aninha e segurou o rosto dela entre as mãos. Você é minha filha, Aninha.
a herdeira do reino das sombras, e chegou a hora de você assumir o seu lugar. E então, a rainha fez uma coisa inacreditável. Ela se virou para o Pedrinho, que ainda estava caído no chão, e cravou as presas no pescoço dele. Aninha gritou, horrorizada. Não, mãe, o que você está fazendo? Ele é meu amigo. A rainha não respondeu. Continuou bebendo o sangue de Pedrinho até ele ficar completamente seco. Depois, jogou o corpo dele no chão, como se fosse um lixo. Pronto, ela disse, limpando a boca com um sorriso frio. O traidor foi punido. Agora podemos ir. Temos um reino para governar. Aninha não conseguia acreditar no que estava vendo. A mãe, que ela achava que ia matá-la, tinha matado o tio Pedrinho. O tio Pedrinho, que sempre a protegeu, que ela tanto amava. Você é um monstro, Aninha gritou, com lágrimas nos olhos. Eu te odeio. Eu nunca vou ser como você. A rainha deu de ombros. Você vai mudar de ideia, Aninha. Quando provar o poder, quando sentir o sangue correndo nas suas veias, você vai entender que eu estava certa, que o mundo é dos fortes e que nós somos os mais fortes de todos. E então, a rainha se virou e começou a caminhar para fora da sala. Os outros vampiros a seguiram em silêncio. Aninha ficou ali, parada, olhando para o corpo do Pedrinho, o coração em pedaços, a vida destruída. De repente, um movimento. Aninha olhou para baixo. O corpo do Pedrinho estava se mexendo. Ele abriu os olhos. Olhos vermelhos, brilhantes. Olhos de vampiro. Aninha, ele sussurrou a voz rouca. Me ajude. Aninha não sabia o que fazer. Devia ajudar o Pedrinho? Ou devia fugir daquele lugar? A mãe dela era um monstro. Mas o Pedrinho, o que ele era agora? De repente, Pedrinho estendeu a mão para Aninha. Um olhar desesperado no rosto. Aninha, por favor, eu não quero ser um monstro. Me mate. O mundo parou. Aninha olhou para o Pedrinho, depois para a porta por onde sua mãe tinha saído. E então, ela tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Ela pegou a estaca de madeira que estava no chão, respirou fundo e, com o coração partido, cravou a estaca no peito do Pedrinho. Ele fechou os olhos, um sorriso de alívio nos lábios, e então virou pó. Aninha chorou, chorou, como nunca tinha chorado antes, pela morte do Pedrinho, pela morte da sua família, pela morte da sua infância. De repente, uma voz atrás dela, uma voz fria, calculista. Boa escolha, Aninha. Você provou que é capaz de fazer o que precisa ser feito. Aninha se virou. A rainha estava de volta, com um sorriso macabro no rosto. Agora, minha querida, ela disse, chegou a hora de você conhecer o seu verdadeiro pai. E então, a rainha apontou para a porta, e de lá saiu o seu Bigode, vivo, sorrindo. Mas não era só isso. Atrás dele, uma figura sombria. Uma figura que Aninha jamais esperaria ver. O Carlão, o demônio, de volta à forma humana. E então, os dois falaram ao mesmo tempo. Uma voz assustadora, vinda do fundo do inferno. Bem-vinda à família, Aninha. O que estava acontecendo? O seu Bigode e o Carlão juntos? A rainha tramando com eles? E o que eles queriam com Aninha? A vida de Aninha era uma mentira. E agora a verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo Aninha, era que a verdade estava mais perto do que imaginavam. E essa verdade era
tão chocante, tão devastadora, que mudaria o destino de todos para sempre. Porque, naquele momento, a rainha se virou para o seu bigode e para o Carlão, e com um sorriso vitorioso disse: meus queridos, tenho uma confissão a fazer. Aninha não é filha de nenhum de vocês. O silêncio caiu sobre a sala. O seu bigode e o Carlão se olharam confusos. Como assim? O seu bigode perguntou, com a voz tremendo. De quem ela é filha, então? A rainha riu. Uma risada cruel, sarcástica. Ela é filha do próprio diabo. O chão sumiu debaixo dos pés de Aninha. Filha do diabo? Ela? Impossível. Mas naquele momento, Aninha sentiu uma força estranha invadindo seu corpo. Uma força sombria, poderosa, uma força infernal. E então ela entendeu. Ela não era uma vampira. Ela não era uma princesa. Ela não era nada do que pensava que era. Ela era filha do diabo. E o inferno estava apenas começando. Filha do diabo? O mundo dela virou do avesso. Mais uma vez, uma dor lancinante na cabeça, o corpo tremendo, a boca seca. Não podia ser verdade, mas a força que sentia, aquela energia escura borbulhando dentro dela, era como se um portal do inferno tivesse se aberto ali, dentro do seu peito. Seu bigode e o Carlão, com aquelas caras de paspalhos, não sabiam onde enfiar a cara. A rainha, com um sorriso vitorioso, parecia uma deusa macabra. Mas isso não faz sentido. Seu bigode conseguiu balbuciar, a voz falhando. Eu sempre te servi, rainha. Eu fiz tudo o que você me pediu. Como assim a Aninha não é minha filha? Carlão, com a cara ainda meio deformada, só conseguia olhar de um lado para o outro, perdido. Parecia um boi olhando para um palácio. A rainha gargalhou. Som que arrepiava até a alma. Vocês foram úteis, meus queridos, mas o destino de Aninha é muito maior do que vocês poderiam imaginar. Ela vai reinar ao lado do pai no inferno, e eu serei a regente, claro. Aninha sentia um ódio crescendo dentro dela, usada, traída, enganada. A vida dela era uma piada macabra. Mas, no meio daquele caos, uma voz sussurrou em sua mente. Uma voz antiga, poderosa. Filha, chegou a hora de despertar. Aninha fechou os olhos. Quem era que estava falando com ela? E o que queria dizer com despertar? De repente, uma dor insuportável, como se 1000 facas estivessem rasgando a sua pele. Aninha gritou, um grito que ecoou por todo o casarão. E então, a transformação. Seus ossos se estalando, a pele mudando de cor, os dentes se afiando, as roupas rasgando, dando lugar a algo demoníaco. Seu bigode e o Carlão recuaram, apavorados. A rainha, com os olhos arregalados, parecia ter visto um fantasma. Impossível, ela sussurrou, a voz trêmula. Você não pode. Aninha abriu os olhos, vermelhos, ardendo em chamas. Uma fumaça escura saía da sua boca. As unhas viraram garras, as costas, asas negras. E então ela falou, uma voz grave, poderosa, que não era a sua. Eu sou Aninha, e sou a herdeira do trono do inferno. Seu bigode e o Carlão tentaram fugir, mas Aninha foi mais rápida. Com um movimento das mãos, ela os lançou contra a parede, esmagando-os. A rainha, paralisada de medo, não conseguia se mexer. Aninha se aproximou dela lentamente. Você me usou, me enganou, me fez acreditar em mentiras. Aninha rosnou, a voz carregada de ódio. Agora, você vai pagar. E então,
Aninha ergueu as garras. A rainha fechou os olhos, esperando o golpe final. Mas não aconteceu nada. Aninha abriu os olhos. O que estava acontecendo? Por que não conseguia atacar a própria mãe? De repente, outra voz em sua mente. A voz do pai, o diabo. Não a mate, filha. Ela é importante. Ela sabe a verdade. Verdade? Que verdade? Aninha não entendia mais nada. Com um suspiro, ela baixou as garras. A rainha abriu os olhos, aliviada. O que você vai fazer? Ela perguntou, a voz trêmula. Aninha a agarrou pelo pescoço, apertando com força. Você vai me contar tudo. Tudo o que você sabe. Ou eu te mando direto pro inferno. A rainha engoliu em seco. O medo era palpável. Eu vou te contar, mas você não vai gostar de ouvir. E então, ela começou a falar. A contar a história, a verdade. Uma verdade tão chocante, tão devastadora, que faria Aninha questionar a sua própria existência. Você não é filha do diabo, Aninha. Você é uma experiência, uma arma. Criada para destruir o céu. Aninha soltou o pescoço da rainha, atordoada. Criada? Uma arma? Destruir o céu? Não, não pode ser. Ela balbuciou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas no fundo, ela sabia que era verdade. Tudo fazia sentido agora. A força, o poder, a escuridão dentro dela. Tudo era parte de um plano diabólico. E naquele momento, Aninha percebeu. Ela não era a heroína. Ela não era a vítima. Ela era o monstro. E estava prestes a começar a sua missão. Uma missão que mudaria o destino do mundo. Uma missão que a levaria ao céu. Criada para destruir o céu. Aquelas palavras martelavam na cabeça de Aninha. Um zunido infernal que quase a ensambecia. Ela olhou para as mãos. Agora garras afiadas e negras. Tocou o rosto, sentindo a pele repuxar, revelando traços demoníacos. Era verdade, então. Tudo era uma grande e cruel mentira. A rainha observava, com um misto de medo e expectativa. Aninha sentia o olhar da mãe queimando sobre si. Mas quem era aquela mulher, afinal? E por que tanta obsessão em destruição? De repente, um estrondo, uma luz forte invadiu a sala, cegando a todos. Uma figura imponente surgiu, pairando no ar. Asas brancas, uma armadura dourada reluzente, um olhar sereno e poderoso. Um anjo. Basta! A voz do anjo ecoou, enchendo o ambiente de uma energia divina. Chegou a hora da verdade. Aninha sentiu um choque. Aquela presença, pura, luminosa, a atraía de uma forma inexplicável. Era como se uma parte adormecida dentro dela despertasse, clamando por luz. A rainha rosnou, furiosa. Arcanjo Gabriel, o que você está fazendo aqui? Saia daqui, ou sofrerá as consequências. Gabriel nem sequer olhou para ela. Seu olhar estava fixo em Aninha. Você não é um demônio, criança. Você é muito mais do que isso. Aninha franziu a testa. O que ele queria dizer? Quem era ela, afinal? De repente, Gabriel estendeu a mão em direção a Aninha. Uma luz intensa emanava de sua palma. Venha, descubra a verdade sobre sua origem. Aninha hesitou. Confiar naquele anjo, depois de tantas traições, de tantas mentiras? Era arriscado demais. Mas, ao mesmo tempo, algo a impulsionava a aceitar. Uma esperança, por menor que fosse, de encontrar a paz, de entender o seu propósito. E então, Aninha fez o que ninguém esperava. Ela se virou para a rainha, com um olhar frio e determinado. Eu vou descobrir a verdade. E quando eu souber quem eu realmente sou, vou fazer. Vocês pagarem por tudo o que me fizeram. E com um salto, Aninha voou em direção ao anjo,
deixando a rainha para trás, em meio à fúria e ao desespero. Gabriel a acolheu em seus braços, e juntos eles desapareceram em um feixe de luz, rumo ao céu. A rainha gritou, um grito de puro ódio. Não, Aninha, você vai se arrepender, eu vou te destruir. Mas já era tarde demais. Aninha havia partido, e com ela a esperança da rainha de dominar o mundo. Só que o que ninguém imaginava era que no momento em que Aninha tocou a mão do arcanjo, uma bomba relógio foi acionada. Uma bomba que explodiria em breve, revelando um segredo tão chocante, tão devastador, que mudaria para sempre a balança entre o céu e o inferno. Porque no instante do toque, Gabriel sussurrou uma única frase no ouvido de Aninha. Uma frase que fez o sangue da jovem gelar e o mundo desabar a seus pés. Aninha, eu sou seu pai. Aninha, eu sou seu pai. O mundo parou. O céu, antes um portal de esperança, virou um abismo sem fim. O arcanjo Gabriel, o ser de luz, o pai, traição das traições. A dor cortou mais fundo que qualquer garra demoníaca. Mas no meio do caos, uma clareza. As peças se encaixavam. A proteção, o interesse, o poder latente. Tudo levava a ele. Não, você tá mentindo. Aninha gritou, a voz embargada. Gabriel fechou os olhos, o rosto contorcido, em agonia. Eu queria ter te contado de outro jeito, filha, mas não havia tempo. Tempo para quê? Para mais mentiras? De repente, a rainha surgiu, voando em direção a eles, com os olhos fixos em Gabriel. Você não vai escapar, traidor. Eu vou te destruir. Gabriel suspirou. Eu nunca quis isso, Lilith. Lilith, a rainha? O que estava rolando ali? Antes que Aninha pudesse perguntar, a batalha começou. Raios de luz contra a magia negra. O céu tremendo. O mundo em colapso. Aninha estava no meio do furacão, perdida, sem saber em quem acreditar. Pai, mãe, anjo, demônio. Ela não era nada além de um joguete. De repente, um clarão. Gabriel caiu, ferido, sangrando luz. A rainha, vitoriosa, se aproximou de Aninha. Agora, você entende, Aninha? Eles nunca se importaram com você. Só queriam te usar. Aninha olhou para Gabriel caído e depois para a rainha, triunfante. E no meio da dor e da confusão, ela encontrou a sua verdade. Eu não sou de vocês, Aninha gritou, com uma força que nunca imaginou ter. Eu sou minha. E com um poder que vinha do fundo da alma, Aninha se libertou. As asas negras se desfizeram, a pele voltou ao normal, os olhos azuis como o céu. Ela não era um demônio, nem um anjo. Era Aninha. Estava pronta para escrever a sua própria história. Com um sorriso, Aninha se virou para o futuro. Um futuro incerto, perigoso, mas livre. E você, tá esperando o quê? Você precisa se inscrever agora. Não deixe essa história acabar aqui. O algoritmo tá faminto e só você pode alimentá-lo. E não se esqueça, imunde a seção de comentários com suas teorias mirabolantes. Eles precisam conhecer esse desfecho épico. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo. A próxima história exclusiva pode mudar sua vida. Mas espera aí, o que era aquela sombra que surgiu atrás de Aninha? E por que ela estava sorrindo? A aventura continua.